E aí, tudo bem? Você por acaso já parou para pensar por que as civilizações antigas cultuavam os seus ancestrais? Qual a importância disso e por que você talvez devesse, não de uma forma ritualística exatamente, mas de uma forma emocional e psicológica, você deveria fazer o mesmo? A gente acabou de passar pela data que entre os celtas é o solstício de inverno, é o equinócio de outono, acho que é o Samhain, no hemisfério norte, e aqui no sul seria o Beltane. São as datas que os celtas comemoram, como as datas do dia mais longo, a noite mais longa, do equinócio de outono, do equinócio de primavera, enfim. Isso tem porquê, eu vou falar sobre essas datas, mas o Samhain especificamente é uma data que os celtas comemoravam em honra ao culto aos ancestrais, né? Que os espíritos dos antepassados cruzavam a ponte das espadas, o lacre do portão de ossos do mundo dos mortos era aberto e os mortos vinham ter com os vivos. É daí que surge a lenda, né, a origem do Halloween vem daí, e outras civilizações, a cultura iorubá aqui no Brasil, as culturas indígenas, as culturas antigas persa e indiana, todas elas prestam culto aos ancestrais. Por que olhar para trás é importante? Eu suponho que porque, como disse o Isaac Newton, se eu vi mais longe, é porque me apoiei sobre os ombros de gigantes. E não tô querendo dizer com isso que todos os seus antepassados foram pessoas magnânimas e magníficas. Você pode ter tido antepassados bem cretininhos. Bem provável que todos nós os tenhamos tido. O Genghis Khan fez tanto filho na Terra que provavelmente alguns de nós somos descendentes dele. E ele foi uma pessoa horrível. Por que olhar para o passado com alguma deferência é importante? E qual é a diferença entre isso e ser um conservador atávico, amedrontado e apegado aos próprios padrões? Seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui a gente fala de revolução de si, de yoga, de meditação, de trabalhos de consciência que nos tornem a cada dia melhores, mais libertos dos nossos condicionamentos e da nossa ignorância. E se você acha que esse vídeo merece, deixa seu joinha, se inscreve no canal. Se achar que esse canal merece, entra no nosso clube de membros. A gente agradece demais se você puder ajudar a colaborar com esse canal. Basicamente, toda a verba gerada com esse canal é para manter as edições e o fluxo de vídeos do canal. Então, a gente agradece demais e tem um conteúdo exclusivo para quem é membro, para quem é um sadaquinha aqui do canal. E se você quiser aprender sobre meditação e autoconhecimento, vem meditar conosco aqui no Instituto Revolução de Si, acompanha para saber dos nossos cursos ou das nossas peregrinações. Vamos lá. Olha, lá nos Vedas, no princípio da religião védica, boa parte dos hinos é sobre honra aos ancestrais, como respeitosamente propiciar, né, doar energia, os frutos do seu trabalho, os frutos da sua gratidão àqueles que passaram. Os celtas têm esse trabalho muito, muito importante com ancestralidade, assim como todas as civilizações indo-europeias, ou seja, aquelas que deram origem a toda a cultura latina, greco-romana, lituana, boa parte da Europa, celta e tal, e os persas e os hindus, todos vêm de um mesmo tronco de povo. As tribos semíticas, a verdade é que eu acho que todos os povos da Terra sempre fizeram culto aos ancestrais. Quem muda um pouco isso, quem muda bastante o escopo disso, é o cristianismo e depois o islã. Mas, mesmo eles têm como preceitos fundamentais ali, tá no judaísmo, e portanto transborda para as outras religiões abraâmicas, honrai vosso pai e vossa mãe. Por quê? Porque nós não somos fruto do acaso. Simbolicamente, olhar para a nossa ancestralidade com dignidade, pensar sobre quanto de trabalho essas pessoas tiveram que ter para que nós nascêssemos, quanto de trabalho essas pessoas tiveram que ter para que a gente estivesse aqui agora. Pensa, para você estar aqui agora, 10 gerações para trás. Essa é uma conta que eu gosto de fazer muito nas palestras que eu dou nas empresas, sobre interdependência, né? Pensa que 10 gerações para trás de você, para que você nascesse, mais de 4.000 pessoas tiveram que estar diretamente envolvidas com o seu nascimento. Como assim? Bem, para você nascer, você precisou de um pai e uma mãe, certo? Eles também. Então, eles também precisaram de um pai e uma mãe, então são 4 avós. Para você ter 4 avós, você precisou de 8 bisavós, depois 16 trisavós, 32 tetravós, e assim por diante até os seus decavós. Nem sabia que isso existia antes de ver isso daí. Você sabia que você tinha decavós? Se somar até os decavós, você precisou de 2026 decavós. Se você somar todo mundo,
dá mais de 4 mil pessoas. Pensa, 4 mil pessoas em menos de 300 anos, mais ou menos 300 anos, dependendo da longevidade da sua família, 4 mil pessoas precisaram se apaixonar, se encontrar. Antes disso, elas precisaram nascer, viver, comer toneladas de comida, quilômetros cúbicos de água, precisaram passar por sabe Deus que coisas e que intempéries para encontrar seus pares, se reproduzir, esses filhos vingarem, né, como dizia antes, viverem até a vida adulta para se reproduzirem também nessa grande teia da vida, até chegar em você. Todas essas pessoas precisaram de comida, de roupa, de amizade, de encontros, de desencontros, de senso de pertencimento, de cultura. Todas as coisas vivas estão contidas aí, então, em você. Honrar os ancestrais, honrar os antepassados, não é honrar só seu pai, sua mãe, seus antepassados terrenos. É, na verdade, honrar toda a natureza que os nutriu, é olhar para toda essa pujante vida do mundo com reverência e deferência e ser grato por estar aqui. E ser grato por estar aqui não significa manter todos os costumes que os seus antepassados eventualmente cultivavam. Às vezes, honrá-los quer dizer traí-los. Não no sentido pejorativo da palavra, mas quem fala muito de tradição e traição é o Newton Bonder, no A Alma Imoral. Então ele diz que aquela parte mais profunda em nós, a alma, ela é imoral. A função da alma, assim como da ética, é questionar a moral, é questionar os costumes. E às vezes o jeito de honrar os ancestrais é justamente olhar para os costumes, para o modo de ver o mundo e criar um novo. Por outro lado, às vezes é seguir aquela tradição. Por outro lado, às vezes é observar o que de bom eles me deixaram para que eu reproduza e continue, para que eu dê procedência, para que eu dê vitalidade a esse costume. E isso é, essencialmente, parte do que ser humano significa. Não há espiritualidade maior do que essa, que é a arte do bem viver. Não há sentido de viver maior que esse, que é o de viver em si. A vida por si mesma, a vida abundante que dignifica seu semelhante, que serve a quem precisa. E nesse sentido olhar para a trajetória dos nossos antepassados, honrar o tanto de luta que eles tiveram que enfrentar para que você estivesse aqui agora. Porque a maior parte de nós, talvez, com exceção de pouquíssimos, tiveram antepassados que lutaram demais. Eu acho que todos nós, viu, enquanto humanidade, mas se você pensar na história dos decavós, que é a geração mais distante que a gente enxerga aí, 10 gerações para trás, dá mais ou menos 300 a 400 anos, quase toda a humanidade teve antepassados. No meio desses 4 mil, deve ter muita gente que se ferrou muito para você estar aqui agora, que precisou batalhar muito para você estar aqui agora. Então, mesmo que você tenha a descendência direta do imperador da China, boa parte dos seus outros descendentes, dos seus outros ancestrais, não são os imperadores. Então, teve gente que viveu muito difícil. E, como diz no budismo, né, toda a vida é dolorosa, toda a vida está fadada ao sofrimento quando ela está presa em samsara. Então, todos esses seres lutaram muito para que você estivesse aqui agora. E honrar isso é dignificar o estar vivo, né? É perceber que cada coisa que eu como, cada coisa que eu visto, cada coisa que eu aprecio no mundo foi produzida por mãos generosas. E da mesma forma que mãos generosas nutriram os meus ancestrais, da mesma forma que eles nutriram outras pessoas, e que essa grande cadeia da vida, essa grande corrente de colaboração, cooperação, de mútua doação, é o que dá possibilidade da humanidade continuar. Nós não somos isolados. Então, o individualismo é uma ilusão. A individualidade, até certo ponto, ela existe, né? A autenticidade da própria personalidade, dos próprios valores, mas o individualismo é uma ilusão. Nós somos uma espécie profundamente dependente das outras, todas. E honrar os nossos antepassados é olhar para a nossa história pregressa e pensar como é que eu quero fazer parte dessa corrente. Guilherme, eu não vou ter filhos, mas você vai passar o seu legado para alguém. O Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia, né, fala muito sobre isso, né, que ele tem um livro maravilhoso chamado Em Busca de Sentido, em que ele reflete, depois de ter passado por Auschwitz, por que é que as pessoas não se matavam lá, ele mesmo sendo um judeu, por que apesar desse horror as pessoas querem se manter vivas, é porque elas tinham um sentido de viver, um logos, uma vontade, uma busca por viver. E aí ele entende que a gente precisa, de alguma maneira, encontrar um sentido maior que o nosso. Olhar para a nossa ancestralidade, tudo que veio antes, olhar para o possível futuro, tudo que virá depois, e mesmo que você seja absolutamente cético, materialista e ateu, pensar que esse sentido de uma vida boa e abundante, maior do que o do seu próprio umbigo, pode ser a do legado que você quer deixar
para quem vier depois. Você honrar a humanidade a qual você pertence, deixando o mundo um pouquinho melhor do que como você encontrou. E de pouco em pouco a gente traça algum futuro possível nesse tumultuado caos que a gente chama de existência. Vem estudar com a gente, vem meditar com a gente, vem pra Índia com a gente. Até mais.